E aí, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Então, olha só, vamos fazer hoje aqui, né, a correção desses exercícios aqui. Então, verifique aí se vocês acertaram na mensal, tá bom? Então, olha só, vou fazer a correção desse primeiro exercício. Então, ó, considere um pêndulo simples de 1 kg preso a um fio de 40 cm de comprimento e localizado na terra. O pêndulo oscila com um pequeno ângulo de abertura, dados a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o π igual a 3. Podemos afirmar que o período e a frequência de oscilações do pêndulo é. Então, olha só, o exercício ele quer que a gente determine qual é o período e qual é a frequência de oscilações desse pêndulo. Como é um pêndulo, a gente sabe que a massa ela não interfere, né, no período e nem na frequência. Então, a massa ela é uma informação, né, insignificante para a gente aqui. Ok? Então vamos agora, primeiramente, só organizar os nossos dados aqui. O que a gente tem? Então, ó, eu vou pegar aqui os dados do exercício. O que ele nos deu como informação útil. Ele falou o comprimento do fio, que no caso aqui é de 40 centímetros. Ele falou da gravidade, né? Pediu para adotar aí aquele valor comum que a gente já usa, 10 metros por segundo ao quadrado. E arredondou o π para facilitar a nossa vida como sendo um valor de 3. Ele quer que a gente determine o período, representado pela letra T, e a frequência, representada pela letra F. Uma coisa importante, como a gravidade está em metros por segundo ao quadrado, quer dizer que ela está no sistema internacional. O comprimento não, ele está em centímetros. Eu vou transformar o comprimento em metros e dar continuidade, né, à nossa resolução. No caso aqui é 0,4 metros. Ok? Então, olha só, galera. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que lembrar o seguinte. Como é que eu calculo o período de um pêndulo simples? Então, ó, o período de um pêndulo simples, ele está relacionado a 2π, né? Tá, aqui é uma constante, vezes a raiz, né, do comprimento sobre a gravidade. Ou seja, o período ele aumenta à medida que eu aumento o comprimento do fio desse pêndulo, né? E ele diminui à medida que eu aumento a gravidade, né? Então ele vai fazer as suas oscilações cada vez mais rápido, né? Se eu tiver uma gravidade cada vez maior, né? Faz muito sentido isso. Agora vamos fazer a substituição e calcular, né, qual é o valor desse período para essa situação. Então olha só, o período ele vai ser 2 vezes π, que ele mandou adotar como sendo 3, vezes a raiz de, o comprimento é 0,4, a gravidade é 10. Né? Então agora a gente pode fazer estas contas aqui. Vai dar o quê? Vai dar 6 vezes a raiz, 0,4 dividido por 10 dá 0,04. Né? Quando eu tiro a raiz, né, dessa situação, eu encontro 0,2. Então vai ficar 6 vezes 0,2. Isso vai ser igual a 1,2 segundos. Então quer dizer o quê? O período de oscilação deste pêndulo de 40 centímetros é de 1,2 segundos. Então achei aqui minha primeira resposta, né? Então, ó, com esta resposta aqui, eu já percebo que a minha primeira alternativa é a correta. Mas vamos calcular, né, a frequência para a gente poder finalizar o exercício de maneira completa. Olha só, galera. A gente pode usar duas relações. Eu posso pegar a expressão do cálculo da frequência de um período, de um pêndulo simples, né? Ou eu posso pegar a relação entre frequência e período direto. Então, eu vou fazer das duas maneiras. A gente sabe que a frequência ela é o inverso do período, ok? Desta forma, quer dizer o quê? Que a minha frequência vai ser 1 sobre 1,2 segundos. Ou seja, eu obtenho aqui uma frequência de aproximadamente aí, ó, 0,83 Hz. Ok? Bem fácil de fazer, né? A outra maneira de fazer é quando você pega a expressão de frequência para um pêndulo simples.
que como ele é o inverso do período, fica da seguinte maneira. 1 sobre 2π, então estou invertendo. Na raiz vou fazer a mesma coisa, vou inverter, então vai ficar a gravidade sobre o comprimento. E aí agora eu substituo os valores e resolvo, né? Então aqui, ó, eu vou ter o seguinte. Opa, cadê minha caneta? Então, ó, peraí. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, eu vou ter o seguinte. A frequência vai ser 1 sobre 2 vezes 3 vezes a raiz de 10 dividido por 0,4. Certo? Tá aqui. Fizemos, então, esta pequena relação. Fazendo essas contas aqui, eu vou encontrar também 0,83 aproximadamente. Né? Aí é só você desenvolver, né? Fazer 10 dividido por 0,4, tirar a raiz, né? E dividir por 6. Aí você encontra essa relação. Então a gente já pode concluir que a frequência de oscilação é 0,83 Hz. Então temos aqui a nossa resposta. A resposta, então, é a letra A, certo? Espero que todo mundo tenha saído super bem nessa, mas a gente tem aqui o resultado já, né? Olha só, a gente pode analisar como é que foi a resposta da galera. De 36 respostas, 30 pessoas acertaram essa questão. E aí, então, pessoal, 6 pessoas, né, não acertaram aqui. Né? Então a gente precisa verificar aí as pessoas que não acertaram, precisa ver o que foi que você errou. Né? Se você confundiu, né, o que é período e frequência, eu coloquei aqui, ó, um leve distrator na opção B, né, onde tem um inverso, né? O período seria como se fosse calculado pela frequência e a frequência como se fosse calculada pela expressão do período. Então eu coloquei esse distratorzinho aqui, 2 pessoas, né, se fez a confusão, acabou caindo nesse distrator, tá? Então vamos lá, pelo menos foi 83% aí de aproveitamento nessa questão. Vamos passar para a próxima questão, pessoal. A próxima questão é essa aqui. Essa agora já é de um sistema massa-mola, né? Então, olha lá. Em um plano horizontal sem atrito, um corpo de 0,5 kg, preso a uma mola ideal de constante elástica K, 200 newtons por metro, realiza um movimento harmônico simples. A energia mecânica do sistema é igual a 400 joules. Determine o período e a frequência de movimento desse sistema massa-mola. Considere π igual a 3. De novo, ele facilita a nossa vida considerando π igual a 3, né? Então vamos lá, o que ele quer determinar? Ele quer que a gente calcule o período e calcule a amplitude de movimento desse sistema. Né? São duas coisas também relativamente tranquilas de fazer, pessoal. A gente só precisa aqui organizar nossas ideias. Vou retirar os dados para fazer uma organização aqui mais tranquila. Então, ó, os dados que a gente tem aqui são o seguinte. Eu sei que a massa do sistema massa-mola é 0,5 kg. Diferentemente do pêndulo simples, o sistema massa-mola ele necessita que a gente saiba a informação de massa. Por isso, sistema massa-mola, né? Então, a constante elástica, né, é de 200 newton por metro. Quer dizer o quê? A cada 200 newtons de força aplicada, eu consigo fazer uma deformação de 1 metro. Olha que coisa interessante essa constante. É uma característica da mola que depende das suas propriedades, né? Ou seja, do material constituído. A energia mecânica desse sistema, que eu vou chamar de EM, né? Energia mecânica, é de 400 joules. E eles nos diz para adotar o π como sendo 3. Olha só, pessoal. Vamos lembrar o seguinte. A primeira coisa é o período. Como é que eu calculo o período de um sistema massa-mola? O período do sistema massa-mola está relacionado à massa do sistema e à constante elástica. A gente tem que lembrar que o período ele é diretamente proporcional à raiz quadrada da massa e inversamente proporcional à raiz quadrada da constante elástica. Então ela fica com a expressão desse tipo aqui, né?
E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai substituir os valores, né, e resolver. Então, olha só, o período ele vai ser o 2π é 2 vezes 3, dá 6, né? Já vou fazer aqui mais diretão. A massa é 0,5, aí eu vou colocar aqui, ó, 0,5 dividido, né? Aí é 0, tá aparecendo um 6, deixa eu apagar aqui, pessoal. Então aqui é 0. 0,5 dividido, né, pela constante elástica, que é 200. Ó, aí você fala assim, nossa, David, você colocou aqui uns números difíceis de fazer. Não, não, a gente pode usar conhecimento de notação científica. Olha que coisa legal. Fica assim, ó, 6 vezes 0,5 eu posso escrever como sendo 50 vezes 10 elevado a menos 2, né? E embaixo, o 200 eu posso escrever como sendo 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Aí eu tiro a raiz disso aqui. Transformei aqui, né, numa forma de notação para ficar mais fácil. Olha como é que fica fácil fazer essa raiz. Então fica assim, ó, 6 vezes. Aí eu coloco aqui, ó, raiz de 50 dividido por 2 dá 25. Vezes, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Menos 2 vai dar menos 4. E aí agora eu posso resolver, né? Então eu vou ter aqui que o período ele vai ser 6 vezes raiz de 25 é 5, vezes raiz de 10 elevado a menos 4, né? É só dividir o menos 4 por 2, vai dar 10 elevado a menos 2. Então quer dizer, o meu período é 30 vezes 10 elevado a menos 2. Isso significa o quê? 0,3 segundos. Olha que coisa tranquila, né? Não precisou nem a utilização de uma calculadora, né? A gente utiliza só conhecimento de notação. Aí agora a próxima coisa que ele quer que calcula é que ele calcula a amplitude. Isso é um sistema massa-mola. Onde que eu aplico a amplitude no sistema massa-mola? Opa, a amplitude está relacionada à energia potencial elástica desse sistema, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó. A energia potencial elástica, ela é o quê? Ela é a constante elástica vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. Isso é energia, né, potencial elástica. Mas o que isso tem a ver com a amplitude? Quando eu tiver a amplitude, né, a amplitude significa o valor máximo de x. Então, a amplitude é quando eu tenho a deformação máxima. Quando eu tenho a deformação máxima, significa que a energia mecânica do meu sistema é igual à energia potencial elástica. Olha que coisa maravilhosa. Então quer dizer o quê? Quando eu tenho, né, deformação máxima, ou seja, eu atinjo a amplitude, a energia mecânica do sistema é exatamente a energia potencial elástica. Quer dizer que não tem energia cinética nesse sistema. Sendo assim, vamos resolver agora essa situação, pessoal. Olha que coisa legal. Eu vou pegar e vou fazer a substituição. A energia mecânica é 400. Então aqui, 400. A energia potencial elástica máxima é K. No lugar do X máximo, eu coloco a amplitude ao quadrado dividido por 2. Eu quero saber o valor da amplitude. O valor de K eu já conheço. Então agora ficou bem simples, ó. A 400 é igual a constante elástica é 200. Dividido por 2 vezes A ao quadrado. Eu posso simplificar o 200 com 2, vai dar 100. E aí vai ficar assim, ó, a amplitude ao quadrado é 400 dividido por 100. Simplificando aqui, vou encontrar 4, né? Desculpa. Vou encontrar 4, né? Então, a amplitude é a raiz de 4, que no caso é 2 metros. Olha que exercício tranquilo também. Então, a resposta aí, de novo, é a primeira opção aqui. É lógico, né, que eu coloquei para poder misturar as opções e as questões lá no formulário, né, mas todo mundo consegue se localizar aí bem tranquilo, né? Então essa foi a segunda questão. Vamos ver como é que foi, né, as estatísticas dessa questão aí na avaliação. Ó, de 36 pessoas respondendo, 31 acertaram. Então foi uma questão relativamente boa, né? 5 pessoas erraram, sendo que
4 pessoas acharam que a amplitude era 4, né? Acertaram o período, porém erraram o cálculo da amplitude, né? Então, a gente tem aí que ver, né, o que aconteceu aqui, por que foi 4, né? O que a pessoa esqueceu de tirar a raiz quadrada, né? Como era uma questão de múltipla escolha, né, a gente fica sem saber exatamente o que houve. Mas, né, tivemos aí 86% de acerto. Show de bola. Vamos olhar agora a terceira questão. Aí eu vou fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou resolver a terceira questão, fecho esse vídeo e depois já gravo outro para vocês, tá, pessoal? Então, olha só, vamos resolver essa aqui. Essa aqui é uma questão mais rápida, mais simples. Ó, o período de um pêndulo simples próximo à Terra é t igual a 2π segundos. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o comprimento do fio. Olha que coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu quero só saber o comprimento do fio. Então, ó, os meus dados são o seguinte. Eu sei que o período é 2π segundos. Olha que legal. A gravidade vale 10 metros por... Desculpa. 10 metros por segundo ao quadrado. Eu não vou regravar só por causa do espirro, tá? Então, vamos continuar. E eu quero saber o comprimento. Olha que maravilha. Então, olha só. Lembrando, o período de um pêndulo é 2π vezes a raiz do comprimento sobre a gravidade. Eu quero saber o comprimento. O comprimento está aqui. Eu sei o que é o período e sei qual é a gravidade. Então, eu vou agora substituir. Olha só. Vai ficar 2π é igual a 2π vezes L, que eu quero descobrir, dividido por 10. E isso aqui eu estou tirando a raiz. Eu posso simplificar 2π com 2π, porque eles estão dos dois lados da igualdade, e é um produto. E aí vai ficar assim, ó, 1 é igual a L sobre 10, tirando a raiz aqui. Eu vou elevar ambos os lados ao quadrado, né? E aí fica 1 ao quadrado, que é 1, raiz ao quadrado elevado ao quadrado, some a raiz, fica L sobre 10. Então, quer dizer, o comprimento vai ser 10, e aí unidade do sistema internacional, metros. Opa, então tá aqui a nossa resposta dessa questão. Perfeito, pessoal? Então, bem tranquilo essa, né? Consegui calcular aí. Vamos ver como é que foi a estatística para essa questão. Ó, de novo, de 36 pessoas, 31 acertaram. 5 erraram aí, né? Então, quem errou, por favor, olhe de novo com muita atenção, né? Tente lembrar o que você tinha feito para ter errado essa questão, tá certo? Então, pessoal, vou parando por aqui. Daqui a pouco eu mando para vocês, né, a segunda parte resolvendo os 3 últimos exercícios.